E aí galera, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao debate na disciplina de filosofia, né? Mas antes de tudo eu quero saber como é que vocês estão. Estão seguindo as ordens governamentais, higienizando as mãos, usando máscara, é importante usar máscara, tá? A minha tá aqui, é importante usar máscara. Então, essa semana, né? A gente está passando por um momento bem decisivo na luta contra o coronavírus, que é uma rigidez maior no que tange a questão do distanciamento social, né? A gente sabe que até agora a medicina, a ciência, ela não descobriu uma vacina, não tem um medicamento que nós possamos, né, lutar diretamente contra esse vírus. Então, o melhor remédio é o distanciamento social, é a única arma que a gente tem hoje em dia, né? Mas dentro desse distanciamento social existem várias e várias coisas incluídas aí, né? Várias e várias questões incluídas aí. E hoje a gente vai meio que utilizar essa aula para pensar isso, de certo modo, né? Que um dos papéis da filosofia, se não o mais importante, é que a gente possa olhar para a nossa própria realidade e questionar ela, né? E esse modo de questionar a nossa própria realidade, a nossa própria condição no mundo, nos ajuda a entender melhor as coisas e nos ajuda a nos entender também, entende? Então, como vocês já devem saber, a gente já vem debatendo de antes de a gente sair da quarentena, né? A gente vai debatendo o conceito de ética, o significado de ética. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse conceito, né? Tentar compreender até que ponto a filosofia ela nos ajuda a passar também por momentos de dificuldades como a gente está passando agora, tá? Então, antes da gente iniciar todo esse debate, a gente tem que salientar alguns pontos, tá certo? E um desses pontos é a etimologia da palavra ética, tá? Quando eu falo etimologia, você já deve estar cansado de saber, mas eu vou só relembrar. Quando eu falo etimologia, eu falo sobre a origem da palavra, o significado primeiro, o significado original, o significado primitivo da palavra. E ética é uma palavra que deriva do grego ethos e significa morada, modo de ser, tá? Então, o ethos de um povo, a gente pode se referir dessa forma, nada mais é do que o modo como aquele determinado povo enxerga a sua própria realidade. E qual é a própria realidade de um povo? O modo como o povo enxerga a sua própria realidade é pelos olhos da cultura, né? Então a gente pode corresponder diretamente o ethos de um povo, o ser de um povo, à cultura daquele povo. Entendendo cultura como um conjunto de crenças, tradições, valores, costumes de um determinado povo. Então, a gente pode dizer com todas as letras que o modo essencial, aquele modo que não pode faltar e que guia o modo como nós enxergamos a nossa própria realidade é a nossa cultura. Tá? Então, quando a gente fala da ética, né? Então, quando a gente fala do agir ético de uma determinada pessoa, a gente tem que estar se referindo diretamente a um ser que está inserido numa cultura e que faz parte de todo um dinamismo social, tá certo? Então, não tem como a gente estudar a ética disparatada da cultura e do social, tá bom? É importante a gente entender isso aí. Sigamos. Então a gente já sabe que ética é um fenômeno social e, acima de tudo, um fenômeno cultural, tá? É importante também a gente salientar que os valores morais que são compartilhados em determinada civilização ou cultura podem se relativizar, tá? Ou seja, o modo como o brasileiro enxerga a sua própria realidade não necessariamente corresponde ao modo como
um indiano enxerga a sua própria realidade. Então há um certo princípio de relativização moral nesse sentido. Tá? Por quê? Porque variam seus costumes, variam suas crenças, variam seus valores. Tá? Então percebam que é toda uma interligação de princípios sociais, culturais. Tranquilo? Então quando a gente fala de ética, existencialmente, a gente destaca 4 conceitozinhos. A gente destaca o conceito de possibilidade, tá? Ou seja, nós, seres humanos, somos lançados no mundo, de certa forma. Lançados no mundo e num ambiente interpretativo, compreensivo, tá? E que essa característica de ser lançado no mundo e de ter essa capacidade de compreender, de interpretar as coisas, é que nos faz ser pura possibilidade de ser mesmo. Né? A gente só pode ser algo porque a gente compreende a nossa própria possibilidade de ser aquilo. Né? E quando eu falo em possibilidade, eu falo em algo que possa se efetivar. Tá? A gente tem que salientar isso aí. Por exemplo, se eu jogo na Mega Sena, é possível que eu ganhe, apesar da possibilidade dela ser ínfima. Tranquilo? Mas, por exemplo, a lua não pode ser feita de queijo. Né? Então, a possibilidade, ela só é possibilidade a partir do momento que ela possa se efetivar. Então, nós somos puras possibilidades porque a todo momento a gente pode efetivar alguma escolha nossa. E a escolha é o próximo conceito que eu quero destacar. Né? A escolha é uma característica que ela está intrinsecamente relacionada à possibilidade. Né? A gente tem a possibilidade de escolher. Se quisermos atribuir juízos de valor, escolher o certo ou o errado. Né? E é essa capacidade de escolher que nos guia. E a gente só pode escolher por quê? Porque a gente é livre. A gente só pode escolher porque a gente é livre. E liberdade, ela está muito... o conceito de liberdade ele é muito maior do que simplesmente escolher aquilo que a gente quer. Tá? Ou seja, a própria possibilidade de estar lançado no mundo, né? no ethos, numa cultura, numa sociedade, a capacidade que nós temos de escolher, tá certo? Está diretamente ligada a algo muito maior. Que algo muito maior é esse? É o caráter de ser aquilo que eu verdadeiramente quero ser. Ou pura e simplesmente aceitar a determinação de outrem, como é o caso da religião, da fé. Né? Eu entrego a minha possibilidade, eu entrego a minha liberdade na mão de outrem. Entende? Ou seja, a liberdade ela nos permite que nós guiemos, que nós possamos guiar as nossas próprias determinações. E junto com o conceito de possibilidade, com o conceito de escolha, com o conceito de liberdade, intrinsecamente relacionado a isso tudo, a gente tem um conceito de responsabilidade. Que são as consequências do nosso uso da liberdade, da escolha e da possibilidade. Tem uma frase bem famosa do Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe. Essa frase está lá no Pequeno Príncipe. Você é responsável por tudo aquilo que cativas. Ou seja, tudo aquilo que tu constrói de certa maneira, tudo aquilo que tu pratica, tu é responsável por aquilo. Foi uma construção sua. Foi uma escolha sua que se colocou diante da sua possibilidade e você se utilizou da sua liberdade para efetivar. Entende? Então percebam que para tudo isso acontecer, para o ser humano
praticar essas instâncias existenciais só pode ocorrer dentro de um seio cultural e social, comunitário, onde as pessoas compartilham regras e princípios. Tá certo? Então, todos esses conceitos interligados, eles ajudam a definir, de certa maneira, e a moldar a moral de um povo. Beleza? Um questionamento. O questionamento que eu fiz a vocês no texto, né, que eu mandei. É possível ser feliz diante dessa atual situação que a gente vive? Né? E para responder esse questionamento, eu me sustento no ombro de um gigantesco filósofo, talvez o maior da história da filosofia, que é o Aristóteles. O que ele diz da felicidade, da ética em geral? Né? Um sujeito ético é aquele que pratica a felicidade de certa maneira. É um sujeito pleno, né? Feliz. O que é a felicidade para Aristóteles? É a eudaimonia. Em poucas palavras, é a temperança. O que é a temperança? Você não pode praticar um ato que peque pela falta nem pelo exagero. É o caminho do meio, é o equilíbrio. Então, o sujeito ético é aquele que pratica uma atividade da alma em consonância com a virtude suprema. Que virtude suprema seria essa? Que bem supremo seria esse? A felicidade. E como é que a gente pode chegar a esse caminho de temperança atualmente? Se aproximando daqueles que a gente ama, questionando as nossas próprias possibilidades, entendendo onde a gente se encontra atualmente. Outro ponto interessante que a gente deve se ater é que os princípios éticos eles são normativos, ou seja, um conjunto de regras e normas que visam a organização social. Tá? E por conta das nossas próprias condições existenciais, a gente pode ou não seguir esse projeto normativo. As pessoas têm a liberdade de furarem a quarentena, por exemplo. Mas elas vão ter que arcar necessariamente com as consequências em que seu ato irresponsável vai lhe trazer. Então percebam como tudo está entrelaçado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Até a próxima.